A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição de terça-feira, dia 25 de janeiro. Boa tarde, Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio, bem-vindos ao programa de hoje. Vamos boa tarde, Luís Matias. Boa tarde. Boa tarde, então. Boa tarde, hoje, para variar, vamos falar da pandemia. Pode ser? Pode ser. Ninguém fala sobre o assunto. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de pôr o assunto na ordem do dia. Já lá vamos. Começamos fora da ordem com temas para a abertura do programa. Ricardo, o que é que quer dizer antes de começarmos aqui a analisar os assuntos que temos de agenda? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães. Boa tarde. E boa tarde também aos nossos ouvintes. Dois problemas de trânsito. Bom, ontem um amigo meu, colega, falámos ao telefone de manhã, eu disse onde é que estás? E ele disse-me, acabei de ser assaltado. Mas assaltado? Assim, mas porquê? Porque passei e estavam agentes da autoridade a controlar o trânsito, eu passei naturalmente, e quando parei para tomar um café, os agentes disseram-me que eu estava multado em 250 euros, tinha que pagar imediatamente, sob pena dos documentos do veículo serem apreendidos, porque não tinha inspeção sobre veículos em dia. O carro tem 2 anos, e ele, enfim, não se apercebeu que era obrigatório ter que fazer a inspeção obrigatória, periódica. Bom, eu não sou propriamente um fora de lei contumaz. Tenho para mim que a segurança rodoviária é importante, nomeadamente no que diz respeito às características e à forma como os veículos circulam e devem circular. Agora, já me aconteceu a mim também, eu ter tido um carro parado durante cerca de 6 meses, no dia a seguir a ter ido buscar o carro à oficina, não foi a primeira coisa para a qual reparei, foi para a inspeção, e fui mandado parar pelo senhor agente não fui perseguido por dois agentes, que também me queriam aplicar 250 euros de multa, que eu me recusei a pagar, e não ficava o meu veículo apreendido, porque não é de um sujeito individual, é de uma sociedade. E disse aos seus guardas, faltam 20 para as 7, eu estou a 5 minutos do centro de inspeções, posso ir fazer a inspeção ao meu veículo? Não pode nada, e top, nós já temos aqui o número, enfim, uma troca de impressões ali. E quando eu pensava que o facto do meu veículo, de eu não pagar a multa por não querer, e por discordar, digo assim, bom, tenho que levar alguém para vir buscar, porque o carro vai ficar apreendido. Não, o carro pode circular, disse ao seu guarda, mas agora já me passou a multa e já pode circular agora? Já. Bom, está bem. Bom, ou seja, o problema, a lei é para se cumprir naturalmente, e então, sendo para se cumprir naturalmente, daria lugar a uma multa, uma coima, não fora o facto do veículo, depois isto tudo aceito, não fora o carro do veículo, depois de ser multado, ter de parar, de ficar naquele momento, porque constituir, e esse é o motivo da coima, um perigo para a circulação rodoviária. Mas não, depois da coima, o carro pode circular. E é aqui que está o problema. Portanto, eu penso que seria eventualmente... A malta, em vez de ir à oficina, vai à guarda para lhe passar uma multa, aquilo fica arrumado. Exatamente, está o caso. Não, mas guardamos, o carro pode ter... Quer dizer, o carro da oficina até ao seu guarda é multado porque não vai de reboque. Depois do seu guarda ter a sua ação, paga só uma multa, já pode circular até ser mandado parar outra vez. Bom, está mal, está muito mal. Fica a indignação do Ricardo. Não é só isso. Sim. É que essa é uma situação, enfim, com a qual me deparei ontem e chamei a atenção porque sou hipersensível a isso. E depois, outra questão de trânsito, que os seus guardas eventualmente não veem, porque essa eventualmente representará menos rigor na multa, menos montante na multa, é que está muito na moda em Évora
os seus proprietários de garagens e de jardins com saída para o espaço dos peões, para os passeios, fazerem desse espaço em frente das garagens deles e colocaram os carros na direção, tapando a circulação de peões. O que é muito mais grave se eventualmente isso acontecer enfim, com alguém que tenha dificuldade na mobilidade. E, portanto, se os seus guardas tivessem atenção a esse aspecto e fossem mais pedagógicos na questão das inspeções, se calhar havia mais segurança rodoviária, mas enfim... Muito bem, Ricardo, obrigado. E fica o alerta do Ricardo. Passamos ao Alberto Magalhães. Alberto, notas neste período fora da ordem? Olha, tenho duas notas curtas. Uma para realçar o descaramento de Boris Johnson, que tem andado de festa em festa a negar as festas, dizendo que uma das festas em que esteve não reparou que era uma festa, julgou que era uma sessão de trabalho, o que é de um descaramento inaudito, obviamente. Uma sessão de trabalho em que uma sessão de trabalho em que cada um leva a sua garrafinha, quer dizer, em breve, rapidamente deixa de ser uma sessão de trabalho, digo eu. Desta vez foi uma festa de anos, dos anos do Boris Johnson, e eu pergunto, não reparou ele que era o homenageado dessa festa? Julgou que era uma sessão de trabalho, quando mesmo pessoas que não funcionam em Downing Street, no número 10, amigos dele, estiveram presentes nessa festa, umas 30 pessoas, numa altura em que os ingleses não podiam convidar nenhuma pessoa para a sua casa. O Boris Johnson teve 30 convidados na sua festa de anos. Portanto, é de um descaramento inaudito, digo eu. Não menos descaramento, tem outras pessoas, por exemplo, políticos portugueses. Há um político português, que eu não vou dizer quem é, que muda de discurso e de camisa como que, ou melhor, muda de discurso como quem muda de camisa, e houve um comentador ou alguém que escreveu num jornal, que eu já não me lembro quem foi, mas eu achei graça, aplicou a esse político a famosa frase do Groucho Marx, que eu aqui deixo para deleite dos nossos ouvintes. Dizia então o Groucho Marx: estes são os meus princípios, mas se não gostar, tenho outros. E por aqui me fico. Do Alberto Magalhães passamos para o Bento Anastácio. Bento, bem-vindo, boa tarde. Notas neste espaço fora da ordem? Boa tarde. Eu, infelizmente, não posso continuar no registro bem-humorado do Alberto. A humanidade ficou mais pobre porque partiu um homem bom. O meu amigo e camarada João Bilou deixou-nos. É uma pessoa que a cidade conhece, toda a gente conhece pela sua forma de estar na vida, jovial, solidário, amigo como não havia outro, homem de uma coluna vertebral acima da média normal deste país. O João foi um militante do movimento associativo. O João foi, durante muito tempo, e será sempre recordado como o homem do teatro de amadores, mas nunca esteve de uma forma amadora no teatro, esteve sempre no papel de amante. Já como eu dizia, o teatro não era teatro amador, era um teatro de amadores, de quem ama o teatro, de quem ama a cultura. O João, das pessoas mais solidárias, dos melhores seres humanos que eu tive o prazer de ter como amigo. Ou não direi o prazer, a honra de ter contado com a sua amizade. Para além do seu empenho político no combate ao fascismo antes do 25 de Abril, na sua dedicação quase que 300%, como se diria por cá, ao seu partido, ao Partido Comunista Português, de que foi militante e dirigente, fazia parte de uma cepa que já não há e que poucos restam, e que o Partido Comunista ficou
mais pobre por ter perdido uma das suas referências. Nós, os seus amigos, ficaremos para sempre com um vazio que será preenchido pelo recordar do seu sorriso, pelas imensas horas de prazer na sua convivência. Eu quero deixar aqui à Bia, à Cláudia, ao Pedro, aos seus netos, à Isabel, a todos os seus amigos, companheiros e camaradas, a certeza de que o João não gostaria de ser lembrado de uma forma triste, mas sim alegre, combativa, participativa. Camarada e amigo João, a luta continua. Deixa-me dizer só uma coisa. Eu não sabia que o João Bilou tinha falecido e que também queria deixar aqui à família as minhas condolências. São sentimentos que estendemos a todos naturalmente. O João Bilou também teve muitas oportunidades de passar aqui pela Diana FM em diversas ocasiões, claro, naturalmente em entrevistas e outros desafios que também aqui fizemos no âmbito da sua atividade como líder associativo e como político. Ele foi o primeiro presidente, curiosamente, foi o primeiro presidente da União de Freguesias de Évora quando surgiu a União de Freguesias de Évora. Bem, vamos para a agenda do dia de hoje, neste A Torto e Direito. Ricardo Freixal, vamos começar a falar então da pandemia. A OMS admite que a Europa está a caminhar para o fim da pandemia e vários países já aliviaram restrições. Outros, pelo contrário, parecem estar a fazer um cerco aos não vacinados. Por exemplo, a Áustria vai ter uma dupla medida, vacinação obrigatória e, ao mesmo tempo, uma lotaria que oferece 500 euros em vouchers de 10 em 10 vacinados. Na Grécia, quem tem mais de 60 anos e não tem vacina é multado por 100 euros por cada mês que continua sem estar vacinado. Na Itália, os não vacinados não podem sair praticamente de casa, não podem andar em transportes coletivos, não podem trabalhar fora de casa. Em França também não se pode sair do país sem estar vacinado com as 3 doses. Já, no entanto, a Inglaterra e a Irlanda vão aliviar muito as medidas. E aqui em Portugal, os critérios de contacto de alto risco também foram bastante alterados e bastante aliviados. Afinal, para onde vai a Covid? Pergunto eu ao Ricardo Freixal. Luís Matias, eu não conhecendo João Bilou, associo-me, apesar dos meus colegas de painel e de Luís Matias também, porque é sempre lamentar a perda de um ser humano, sobretudo quando é prematura, e portanto aqui associo-me também nessas condolências, não conhecendo naturalmente, mas também fico sempre de alguma forma conduído, e já tenho trazido para aqui, infelizmente, condolências e sentires por pessoas que me são próximas, e portanto estou naturalmente associado. Bom, Luís Matias, para onde é que vai o Covid? Oxalá que eu à noite nos telejornais, quando vejo, dou comigo, mesmo fazendo zapping, confrontado com matemáticos do Instituto Superior Técnico e de outras entidades académicas, a estabelecer programas e a apresentar números. A vida é feita de números, não é? Ou pelo menos faz um pouco também com números, uns que nos ajudam, outros que nos confundem, uns que são reais, outros que não são muito reais, mas dou comigo com matemáticos, especialistas em modelos, a dizer que o pico que vai ser daqui a 3 dias. Ontem houve um especialista que disse que o pico vai ser no início de fevereiro, mas no início de fevereiro é quando? É no dia 1, é no dia 2, é dia 3? Já ouvi dia 6. Dia 6 já não é bem o início, já era no fim da primeira semana de fevereiro. Ora bem, e depois, felizmente, aparecem-nos, muitas vezes não tanto na televisão, mas também aparecem na televisão gente com uma abordagem diferente. Não é que eu não passo cartão, passo o termo agora, é esse tipo de trabalho desenvolvido na modulação e na apresentação de números. Não, claro que tenho todo o respeito por esse trabalho. Embora às vezes me questiono como é que foi, porque depois não nos explicam como é que é a metodologia, como é que é feito, não é? Bom, mas
conversa com amigos meus, especialistas, pelo menos na área da medicina, dizem-me que este comportamento da pandemia, neste momento, que é um comportamento típico, ou será eventualmente, oxalá que seja, um comportamento típico de algumas pandemias que já aconteceram, ou seja, a coisa vai se tornando, o vírus vai se tornando, ou neste caso, com este aparente aumento de número de casos, mas com uma menor letalidade e menor gravidade no seu impacto sobre a saúde dos que são infectados, será típico de uma tendência para que a pandemia vá estando numa condição mais mórbida, vamos lá. Ora bem, eu não sei se é assim, se não, eu sei que da minha formação também estudei um pouco de microbiologia e sei que os vírus têm uma enorme capacidade mutagénica e se calhar este vírus ou mudou para variantes mais atenuadas, mas há aqui também uma questão importante, e isto aproveitando aquilo que o Luís Matias disse na sua introdução. Eu não retive tudo aquilo que o Luís Matias disse, também não vou consultar aqui na mensagem que ele me enviou para a preparação do programa, mas ele diz-me que parece-me que foi a Áustria que vai penalizar aqueles que não se deixarem vacinar obrigatoriamente. Eu sou do tempo, já falámos aqui isso num dos programas para trás, quando falámos de Covid, eu sou do tempo em que nós íamos para a escola primária e durante o nosso percurso no primeiro ciclo, no básico, tínhamos de ser vacinados. Era contra o sarampo, contra a BCG, contra o tétano, e portanto, e já fui, felizmente, ainda bem que fui vacinado 3 vezes já levei a terceira dose, porque também sou um doente, sou um indivíduo de risco, vamos lá, e tenho idade também, e também por isso. E acho que para este comportamento da pandemia também estará de alguma forma a contar para isso, a contribuir para isso, o processo de vacinação e a fase em que nos encontramos no processo de vacinação, que contribuirá ou terá contribuído até agora para estabelecer também alguma imunidade a muita gente que já está vacinada, não totalmente ao grupo, porque ainda há muita gente que não foi vacinada, ou porque não foram apanhados na malha, outros porque resistem e não querem. Portanto, eu não me choca nada que é uma questão de saúde pública, é uma questão de comunidade, não podemos deixar a porta aberta e, portanto, não me choca nada que todos fossem obrigados a ser vacinados. Com prémio ao seu prémio, Luís Matias, com prémio ao seu prémio, porque então, eu já não vou por aí, porque já fui vacinado. Já vamos ao prémio, mas Alberto. Alberto Magalhães, por onde é que vamos afinal? O que é que parece? Estamos a chegar à endemia? Porque aqui na Europa há este alerta da OMS a dizer, precisamente, não um alerta, é uma comunicação da OMS a dizer que provavelmente estamos a chegar ao fim da pandemia aqui na Europa. E depois há decisões nos Estados verdadeiramente diferentes. Aliás, estou aqui a falar de vários países, mas se olharmos só para a Alemanha que tem inúmeros Estados, cada um tem o seu caminho. Sempre foi assim, cada um sempre deu a sua ordem, máscara num dia, noutro não, etc, etc. Portanto, uma coisa totalmente desarticulada comparativamente com aquilo que nós estamos habituados, porque daqui só vinha a ordem de um lugar, não é? Queres que eu então diga então, para onde vai que estamos a chegar mesmo à endemia e já estamos lá? Epá, eu sinto um certo orgulho porque a Organização Mundial de Saúde já não é a primeira vez que me segue com algum tempo de atraso. Foi a questão das máscaras. Já eu defendia máscaras o uso de máscara obrigatório há mais de um mês, quando a Organização Mundial de Saúde deixou de dizer que a máscara não era precisa para nada. E agora a Organização Mundial de Saúde da Europa, a local aqui da Europa, fala realmente em passagem da pandemia à endemia, mas eu já falo nisso desde 9 de dezembro. Atenção! Em 9 de dezembro, e também aqui para responder ao Ricardo, eu já dizia assim, um vírus inteligente, e aqui eu peço desculpa, pois vou usar a metáfora do vírus inteligente. Claro que isto, do ponto de vista da seleção natural e do ponto de vista da evolução das espécies do Darwin, da teoria do Darwin, não é bem assim que se passa. Mas isto dá uma ideia do que se passa com os vírus. Um vírus inteligente que quer sobreviver e propagar-se o mais que ser possa, tenta não alarmar a pessoa que infectou com sintomas evidentes durante o maior número de dias possível, de modo que o hospedeiro contagie desprevenido
o maior número possível de outros indivíduos, antes de saber que está infectado. Convém, por isso, aprender a controlar a sua perigosidade e a evitar a morte dos hospedeiros, por forma a que as pessoas se cuidem menos, infectando-se e deixando-se infectar sem grande problema. Isto é, os vírus que têm mais sorte, que acabam por ganhar a competição entre as variantes, são aqueles que provocam menos sintomas mais fracos e que deixam os hospedeiros desprevenidos, sem ligar muito à infecção e que, portanto, vão propagando a sua infecção. Dizia eu também a seguir, dito de outra maneira, a variante Omicron, ao que tudo indica, é mais transmissível e menos maliciosa que a variante Delta e, por isso, terá condições para ganhar a competição e impor-se. Sim, mas Ora bom, porque os especialistas e a Organização Mundial de Saúde e os nossos especialistas e virologistas, que todos eles sabem isto muito melhor que eu. Atenção, eu nisto sou um curioso, não sou especialista em virologia, mas aprendi isto na escola também. Porque é que eu disse isto em 9 de dezembro e os especialistas só agora começam a dizer? Porque, por precaução, é o famoso princípio da precaução que hoje em dia está tão em voga. Isto é, por precaução, pensa o especialista, não vou pôr em risco a minha carreira, a minha imagem de especialista, arriscando dizer o que penso que vai acontecer. Porque pode o diabo fazer com que não aconteça uma coisa diferente. É pouco provável, mas o melhor, por precaução, invocarei preocupado o princípio da precaução para não dizer nem sim nem não. Isto é o que se passa com os especialistas, o que se passa com a Direção-Geral de Saúde, o que se passa com a Organização Mundial de Saúde. Nas nossas sociedades democráticas, a elite tem tanto medo da reação do povinho que toda a gente se gere pelo princípio da precaução e, portanto, vai dizendo nem sim, nem não. Quando toda a gente que percebe o mínimo da coisa já poderia ter dito há que tempos que o vírus Omicron vai ganhar à Delta e que o Omicron vai ser menos perigoso e que vai provocar menos infecções graves, vai provocar menos internamentos, menos mortes, que é o que se está a verificar agora, que já ninguém consegue desmentir e já toda a gente pode dizer, arriscar um sim. Agora já toda a gente pode arriscar um sim. E é isto. Bento Anastácio, devemos então começar a contabilizar aqui os infectados de outra forma? Já devíamos ter feito isso há que tempos. Então, vamos lá ver uma coisa. Nós temos... Aliás, os números de infectados... Desculpa lá, Bento, só dizer isto. O número de infectados já não é aquele que se apresenta todos os dias na televisão há muito tempo. A maior parte dos infectados não vão à televisão, porque ninguém sabe deles. Não têm sintomas sequer, nem os próprios sabem. Exatamente. Vamos lá ver duas coisas. Nós temos que começar a fazer uma distinção entre a doença e a infecção. Já devíamos fazer isso. As pessoas infectadas não quer dizer que estejam doentes. Não têm doença nenhuma. Eu tive e não tive doente. Fui fazer um teste porque ia de viagem, já com as malas dentro do carro, quando a chegar ali a Samanços, o senhor da farmácia mandou um SMS a dizer, olha, vou ir para casa que já não vai a parte nenhuma. Nunca tive nem sequer uma dor de cabeça. Portanto, há coisas que são o que são, não serão de forma nenhuma. Eu aqui sempre defendi, desde o início, a vacinação obrigatória. Apesar de muita gente achar que é tentatório dos direitos, liberdades de cada cidadão, não me parece que seja, antes pelo contrário, já que trata-se de uma questão de saúde pública. Nós temos... e também não me parece... Depois acho assim um bocado esquisito essa coisa dos sorteios e dos não sei o quê. Quer dizer, ou é obrigatório ou não é obrigatório. Parece assim uma coisa tipo e-voucher ou tipo sorteio ali das finanças. São coisas que não fazem assim muito sentido. Eu sei que nos Estados Unidos houve sítios em que foram feitos incentivos à vacinação. Houve estados que deram dinheiro, houve comerciantes que deram os seus produtos, vouchers, etc. Inclusive no Colorado, como uma coisa é
é legal, davam um charro a quem tivesse ido votar. Votar, desculpem. Ser vacinado. Vacinar. A coisa está aí, nós temos que passar a viver com isto. Já estou a ver os teus sonhos, Beto. Pelo simples motivo que as pessoas não votar. sabem que estão. Sim, senhor. Não sabem que estão coisa infectada. Não percebo, Alberto. As pessoas não sabem que estão infectadas. Portanto, deixa andar. Pode ser que a coisa se passe. Uma coisa é certa, nós não podemos continuar a ter 10% da população fechada dentro de casa. Por causa de um vírus e a maior parte dessas pessoas nem sequer são doentes. A altura em que mais infectavam, não sabiam que estavam infectados porque no teste dava negativo. Portanto, deixemos disto e passemos a ter a nossa vidinha normal, que já vem sem tempo. Bem, e como é que será que nos serviços de saúde vai ser possível mudar as coisas, atender as pessoas de forma diferenciada ou não, ter de, por exemplo, quando recebe um doente com uma perna partida e que é positivo de Covid, pode ficar na mesma enfermaria de ortopedia? Quando é que isso poderá acontecer, Ricardo? Só um minutinho, diz Bento. Sobre isto. Houve uma criança, e isto é um facto, porque toda a gente conhece gente com Covid ou lá ao pé, ou então é ermita e vive num sítio em que não conhece ninguém. E isto é a realidade, para ver como o cansaço é tão grande que se dizem coisas absurdas. Uma criança de 8 meses testou positivo. A informação que foi dada aos pais foi para isolarem a criança, isolarem-na num quarto e não terem qualquer tipo de contacto. Quer dizer, se calhar deixavam-lhe as fraldas lá no meio, umas latas de leite e outras de papa e desenrasca-te. Quer dizer, chegou. Quer dizer, eu só encontro uma justificação, que é o cansaço, de tal maneira que aquilo, as respostas saem automáticas. Quer dizer, vamos lá ganhar algum tato. Quer dizer, a gente ri com isto, mas não tem piada absolutamente nenhuma. Bem, Ricardo, temos esta questão nos serviços de saúde e depois outra também, como o Bento aqui está a falar do cansaço. Isso tem piada porque é grotesco. Não é piada. Isto é um facto. Aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Sim. Oxalá que... Bom, ainda bem que nós estamos aqui a falar sobre o Covid de uma forma diferente que estávamos há um ano atrás, não é? Há 2 anos atrás. E há 2 anos, há um ano e 9 meses, bem diferente. Prognósticos depois do jogo é fácil. Parecemos aquela malta da bola aqui com... Peço desculpa, Ricardo, mas eu fiz prognósticos antes do jogo. Não fiz prognósticos. O Alberto Magalhães fez problemas algumas vezes. Você é que era catastrofista. Não. Cuidado. Algumas vezes os meus prognósticos também falharam. Quais? Há de me apontar... Eu recordo os prognósticos. Falar no não uso da máscara logo muito cedo. E tivemos. Não. E tivemos não uso da máscara? Na rua. Agora, de facto, e ainda bem para todos nós, para a população em geral, infectados e não infectados, e potenciais e não, ainda bem que as coisas são assim. Mas, de facto, nem sempre ao longo deste processo foram assim. E estamos agora, felizmente, e oxalá que a coisa não volte para trás, estamos agora, felizmente, com um vírus que tem uma capacidade de infecção e tem uma capacidade de provocar de infecção, não, uma maior capacidade de infecção, mas tem uma menor virulência, vamos lá assim, no que diz respeito ao impacto sobre a saúde das pessoas. Oxalá que isso se mantenha. Mas, para o futuro, os responsáveis pela Direção-Geral de Saúde, a nível interno e a nível global, que de uma vez por todas consigam uniformizar os procedimentos e que esses procedimentos sejam coerentes. Porque ainda hoje fui chamada a atenção, um meu companheiro num estabelecimento comercial, foi chamada a atenção por um empregado que nos estava a atender pessimamente e que a única coisa que soube dizer foi, à distância de 4 ou 5 metros, para o meu companheiro que estava ao telefone, para o mestre da obra, a perguntar que tipo de material é que era, ponha lá a máscara. Não é? Portanto, vamos lá ver, que haja
uniformização de processos e de procedimentos, que haja legislação que regule toda esta situação, mas, Alberto Magalhães, eu penso que a higiene e a profilaxia são fundamentais nas questões de saúde e quer estejamos ou não perante um vírus que pode ser pouco mais do que uma gripe nesta sua variante, de gripe morre muita gente e sempre morreu muita gente e, portanto, que tenhamos em atenção a não quebra de regras que podem ser essenciais na nossa convivência com o vírus, ainda que ele esteja atenuado e para que no futuro as coisas não voltem ao que foi no passado. E, portanto, ainda bem que estamos a discutir nesta forma aqui muito mais soft, não é? Alberto, provavelmente vamos ter um alívio de restrições muito lento, gradual. As restrições que temos também são diminutas comparativamente àquilo que já tivemos há relativamente pouco tempo atrás. E isto fará com que se mantenham alguns cuidados, provavelmente, na população, em vez de haver um sentimento de absoluta libertação quando se disser que não é necessário ter determinado cuidado. Ora, andou-se a instilar pânico nas pessoas durante 2 anos. Pânico em demasia, digo eu. E agora não se pode de um dia para o outro pedir às pessoas que esqueçam tudo e vão para a rua sem máscara e que andem em casa sem máscara, que andem nas lojas sem máscara. Tudo tem o seu tempo. Neste momento o que é importante é que ainda há 2/3 de crianças com menos de 5 anos que não foram, ou com entre os 5 e os 9 que não foram vacinadas. Ainda há muitos jovens que não foram vacinados, muita gente jovem. Felizmente, os mais velhos estão praticamente todos vacinados com a 3ª dose. Praticamente, mas não todos. Ainda falta alguma coisa. E, portanto, o que é preciso é que o governo, seja qual for o governo, se despachem e a task force para a vacinação se despache e não andem a adiar. Por exemplo, porque é que agora param a vacinação das crianças e só recomeça em fevereiro? Porque é que não se continua a vacinar crianças? Se ainda faltam muitíssimas crianças para vacinar. Porque, de facto, não só a variante Omicron veio facilitar a coisa, sendo mais transmissível, mas menos maliciosa, mas também é verdade que a Omicron, com as 3 doses da vacina, é praticamente inofensiva para a esmagadora maioria das pessoas. E isto é que é preciso perceber, é que a vacina mais a Omicron dá liberdade. A tal famosa liberdade do dia da libertação que foi anunciado prematuramente. Portanto, é isso que eu tenho a dizer em relação àquilo que o Ricardo estava a dizer. Não é prognósticos depois do fim do jogo. Quem acompanhou esta coisa a par e passo, e eu tenho muitas notas de à minuta escritas, e sei muito bem os tempos em que as coisas foram ditas e o atraso em relação, por exemplo, àquilo que eu lia de especialistas internacionais e nacionais, o atraso com que a Direção-Geral de Saúde sempre atuou. Mas atraso de meses, às vezes. E portanto, não é prognósticos depois do fim do jogo. Não, isto quer dizer o quê, Alberto Magalhães? Já se sabia, toda a gente percebe, os chineses, que são milhões, os japoneses, todos os povos da Ásia usam máscara quando estão infectados. Pois a Direção-Geral de Saúde e a Organização Mundial de Saúde teimaram durante meses que a máscara não era preciso para nada e até podia ser prejudicial. Isto é um absurdo. E quem não vê que isto é um absurdo é mesmo ceguinho todo, não é? Quer dizer, só num país como o nosso é que se aceita uma coisa destas, que ninguém destitua uma pessoa que anda a dizer que a máscara não serve para nada durante meses. Pois, de facto, não. Agora, o que eu quero dizer é que nestas situações de saúde, das questões de saúde... O princípio da precaução. Eu prefiro pecar, eu, enquanto indivíduo, prefiro pecar por excesso nestas situações do que por defeito. Mas o excesso é proibir as pessoas de trabalhar, é proibir as pessoas de ganhar dinheiro, é levar pessoas à falência sem necessidade. Alberto Magalhães, vamos ser relativos nesta questão.
penso que me conhece minimamente e sabe que eu não sou propriamente daqueles que com o fresquinho dentro do bolso. Eu sei, mas... Sistematicamente. Pronto, e tem provas disso. Você está a estou contemporizar demais com o princípio da precaução. Não, O princípio da precaução, nós também temos que ter precaução para não levar imensas famílias à falência. Bento Anastácio, então, neste momento, estaremos nós a fazer análise já depois do tempo, demasiado, não sobre a Covid-19, como é que estamos neste momento? Para concluirmos o assunto da Covid. Será que agora estamos a olhar para o passado com o olhar do presente, a criticar o que aconteceu no passado? Ou não? Como é que contemporâneo? Neste momento é fácil criticar 300 coisas que foram mal feitas, porque de facto houve coisas que não foram muito corretas, mas por uma questão muito simples. As pessoas não sabiam o que é que estavam a fazer. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Não aceito isso, Bento. Está bem, Alberto. Isso é uma desculpa de caca. É uma desculpa de caca. Se não sabiam o que estavam a fazer, demitissem-se. Se não sabiam o que estavam a fazer, demitissem-se. Fossem para lá outros. Deixa-me acabar o meu raciocínio, depois eu vou... ser ao mesmo tempo, ter o dom da palavra porque é o especialista. Mas ao mesmo tempo não saber o que está a fazer, desculpa lá, é uma contradição. Um especialista não saber o que está a fazer... Eu estou a falar em quem teve que tomar... Diz lá então, Bento. Eu estou a falar de quem teve que tomar... Qual o teu raciocínio então, neste caso? Decisões. E, obviamente, que quem nos ouve sabe que eu sou absolutamente insuspeito de ser sequer amigo de longe da Ministra da Saúde ou de quer que seja. Houve alturas em que o conhecimento não permitia outra coisa senão a prudência. Houve alturas em que se disseram... Mas eu sou contra isso. Uns choradinhos das neiras foram ditos, umas coisas de manhã, outras à tarde, à noite já era de forma completamente diferente, sem o mínimo de coerência nas coisas, umas atrás das outras. É claro que depois, esta fase inicial de vamos lá ver como é que a gente se desenrasca e se safa disto, por um lado ou por outro, vamos lá ver. O que é que a gente faz? Andavam eles, ainda os decisores todos, ainda a pensar o que é que haviam de fazer e qual seria o procedimento em Portugal, já nós estávamos todos confinados. Se voltarmos atrás, lembramos que o povo que é sábio e cauteloso não precisou da Direção-Geral de Saúde nem do Governo para se recolher. Então... O primeiro recolhimento foi um recolhimento voluntário de um povo consciente de que tinha que fazer qualquer coisa, já que aquela gente andava toda a dizer asneiras e a dizer uma coisa de manhã, outra à tarde e outra à noite, e cuidados e caldos de galinha não fizeram mal a ninguém. Mas coitados. Seguir, isto numa primeira fase. Numa outra fase, vem o não querer assumir responsabilidades sobre nada. Como há bocado o Alberto disse, atenção à minha carreira, atenção à minha eleição, atenção. E fomos atenção, até fecharmos o país. E quando foi nesse atenção, esqueceu-se de coisas essenciais, como, por exemplo, gente que tem que trabalhar para comer. Porque não tem toda a gente o rendimento garantido se não for ao seu local de trabalho. Portanto, isto foi, por outro lado, com a injeção de alguns dinheiros que não foram poucos na economia, mas que não chegou, por exemplo, no caso português, a quem de facto é a estrutura da economia. Nós somos um país que temos em que mais de 80% do produto é gerado por pequenas e médias empresas. E são médias empresas que, na maioria, têm todas abaixo de 100 pessoas a trabalhar. Isso é que é a economia real. A economia real deste país não é a Galp, não é o Grupo Amorim, não é nada disso. E a função pública. E a função pública. E a função pública, mas a função pública é não, também não é a função pública. Portanto, há tudo isto. E foi esquecido. E foi tirado para o lado. E agora, nesta altura, em que não se justificava de forma nenhuma medidas tão drásticas, já porque
para se isto tornar uma endemia, tem que haver uma quantidade significativa de pessoas que estão já sem problema de serem infectadas. Pasme-se o que é feito. Temos neste momento 10% do país confinado. Quer dizer, isto não lembra ao mais pintado. E testes à porta das bares e discotecas. Não dá jeito estes números em vésperas de eleições. Não dá jeito uma quantidade de coisas. Portanto, como nós estamos a gerir isto da mesma forma que se gera hoje o bem comum, que é pelo politicamente correto, e estamos e passou a sanitariamente correto depois de termos estado num estado de paranoia doentia. Portanto, Obrigado, Bento. O Bento deixou aqui uma frase que fica, vou colocá-la em rodapé, que é do sanitariamente correto, e provavelmente vamos falar disso noutras oportunidades e bastante mais à frente, depois sobre a Covid e sobre a pandemia, noutros momentos. Temos de avançar no programa e temos de avançar para o tema do Ricardo Freixel. Penso que ficou clara a tua ideia, Bento, também, no programa de hoje. Mas não te esqueças que eu não interrompi ninguém, nem pus a fazer aí. Interrompeu. Tinha direito a mais 2 minutos. Interrompe-te eu. Ora, Ricardo. Se isto fosse por acumulação de amarelos, o Alberto Magalhães hoje anda cá se queres, não é? Era. E o Luís Matias, não se safa de olha o VAR. critérios no VAR também. Olha o VAR. Alguma dualidade de critérios também. Bem, vamos lá. Ricardo Freixel, a democracia, o voto útil e etc. Bem, Ricardo, então este etc é o quê? Para lá disto... O tema são 2 temas que são pertinentes e são atuais neste momento. É o tema da passagem da pandemia à endemia, eventualmente, que assim seja, e é o tema das eleições. E o tema das eleições, não estando aqui a analisar nem projeções, nem nada disso, é inevitável que todos nós somos confrontados neste momento, com algo de muito estranho. Eu acho que nunca não assisti a uma campanha, porque também não assisti a ela toda, de pormenor, tão atípica, tão anormal no que diz respeito ao comportamento enquanto campanha, como estou a assistir a esta. E não sei se por isso também nenhum de nós, e também não estamos cá para isso, se atreverá aqui a avançar com o resultado que pode eventualmente acontecer depois da votação de domingo. É tudo muito pouco concludente, e é tudo muito pouco concludente também porque de facto as alternativas não se demarcam muito. Quer dizer, nos últimos dias temos assistido quase que a uma palhaçada, com todo o respeito pelos palhaços, não é? Mas quase que uma palhaçada. Quer dizer, as metáforas nós podemos utilizá-las à mesa do café, nós aqui às vezes utilizamos também, o Alberto Magalhães já utilizou aqui uma metáfora hoje, não recordo já a propósito do quê, mas ouça, andamos aqui a falar do gato preto e do gato não sei o quê, e mais do cão, com todo o respeito, mas isto, continuamos a não discutir o essencial e continuamos aqui a brincar com o acessório, é mais arruada, é menos arruada. E depois, se nos debruçarmos, e aqui esta é a questão também, a democracia permite tudo isto. Ainda bem que este regime permite, de facto, tudo isto, mas quando vamos ver, se formos analisar aqui, e acho que isto que é transversal à maior parte dos políticos, dos líderes dos partidos políticos, dos maiores partidos políticos, pelo menos daqueles que têm assento parlamentar, porque aí valores mais altos se assentam, não é só levantam, mas se assentam, mas temos a assistir aqui a um titubear e a um zigue-zaguear de posições que deixam qualquer cidadão mais consciente naquilo que é a elaboração do seu voto completamente desorientado. E aqui surge a questão do voto útil. Quer dizer, já toda a gente é o voto útil para um lado, é o voto útil para a esquerda, é o voto útil para a direita, é o voto útil. O que é útil? O que é útil e que vai ser eventualmente inútil é que vamos sair, se calhar, destas eleições com panoramas políticos que não vão resolver a vida do país. E isso é que eu acho que é de salientar aqui e de lamentar também. E, portanto, e o etc. é aquilo tudo que ainda não aconteceu e que virá eventualmente a acontecer até
até domingo, e que vamos ter a oportunidade, se calhar, de abordar depois no programa a posteriori. Portanto, eu já estou preparado para tudo, ou seja, porque de facto não há aqui qualquer coisa que me estranhe, isto é tudo muito atípico, há comportamento, não há aqui. Acho que há uma falha aqui bom, não sei se haverá uma falha de sistema, mas de modus faciandi no sistema há de certeza absoluta. Há aqui um vazio de ideias concretas, há aqui, quer dizer, tem dificuldade em encontrar de facto, isto não se resolve só com arruadas, não se resolve só com panfletos, resolve-se de outra maneira, e por vezes, quer dizer, uma rábula ou outra tudo bem, mas insistirmos em andarmos aqui a querer defender pontos de vista baseados no gato e no cão e no passarinho e não sei o quê, não faz a minha forma de estar em política. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, o tema que o Ricardo nos traz é aqui também um olhar crítico ao tempo que vivemos aqui de campanha eleitoral e de apresentação de propostas políticas, que seria a altura disso. Eu acho que a campanha, ou melhor, a campanha, se incluirmos aqui o período eleitoral, melhor dito, incluindo a campanha e a pré-campanha, eu até acho que tem corrido razoavelmente melhor do que a maior parte das campanhas eleitorais a que eu assisti na vida. Quer dizer, o gato, os gatos e os cães surgiram agora na campanha, nas últimas semanas, mas houve 30 e tal debates em que se discutiram coisas como se calhar nunca se tinham discutido tantas e com tantos intervenientes diferentes e tantos frentes a frentes. E, portanto, não vejo nisso grande problema. Eu julguei que nós íamos tratar, interpretei a coisa o tema do Ricardo noutra perspectiva, julguei que íamos tratar do problema do abstencionismo e do problema dos isolados, do tal quase milhão de isolados que vão votar na última hora, a pedido do governo, vão votar na última hora. Eu acho que houve uma inépcia muito grande dos deputados quanto à lei eleitoral, que devia ter sido alterada para ter um horário mais alargado e se calhar para ter 2 dias de votação em vez de um dia só. Acho que se deve criticar a parolice ou a manha do governo em pedir à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre o que evidentemente ele tinha que fazer, isto é, não impedir os isolados de votar e arranjar maneira dos isolados votarem o melhor possível e com o mínimo de perturbação possível. Nada disso aconteceu. Este pedido à PGR atrasou as coisas mais 15 dias e tudo isto para esconder a inépcia do ministro ou do Ministério da Administração Interna e provavelmente do ministro Cabrita, que já cá não está, mas continua a fazer estrago. Depois, a maldade de reservar a última hora para os isolados é inacreditável. Quer dizer, os isolados podem votar à hora que quiserem, com as medidas mais que sabidas, que toda a gente sabe, 2 metros de distância, máscara limpa, de preferência aquelas boas FF, não sei o quê, P2, ou que é. A maior parte dos isolados nem sequer está infectada, e mesmo que estivesse, então as pessoas já não se lembram da SIDA e das campanhas para não discriminar os infectados com o HIV, e que não podia-se apertar a mão e podia-se beijar porque o vírus não se transmitia dessas maneiras. Então a gente já sabe como é que se transmite o vírus do coronavírus, portanto é evitar o contágio como se faria com um doente com SIDA, etc. Se pensa... em relação à abstenção, eu devo dizer que tenho o seguinte a dizer. Se o ouvinte pensa abster-se porque não consegue ou não quer escolher, depois não se queixe. Se pensa abster-se porque não quer infectar ninguém, não tenha medo. Ponha uma máscara nova, limpinha, leve caneta e mantenha as distâncias. Se pensa abster-se porque tem medo de ser infectado, não tema. O risco é menor do que aquele que corre na maior parte das situações sociais e familiares porque passa. Quanto ao voto útil, só tenho a dizer o seguinte. Se o ouvinte quer o Rio a primeiro-ministro, vote Bloco de Esquerda ou CDU. Se quer o Costa a primeiro-ministro, vote Chega, PAN ou Livre. É só isto. É fácil.
um modus operandi simples. Bento Anastácio, e que análise fazes tu destes tempos, e agarrando até nestas perspectivas diferentes, a que lança o Ricardo e depois a que o Alberto estende também no ir votar, na abstenção. Como é que tens visto este tempo de campanha e o estado da nossa democracia? Olha uma coisa, por muito que nos custe, é tão legítimo o direito de voto como o direito de não voto. Claro. Eu sempre votei, deixarei de votar no dia em que o voto for obrigatório. Portanto, eu acho que... Agora, vamos ver porque é que as pessoas não vão votar. Se é conscientemente que não votam porque este sistema e esta forma não lhes diz absolutamente nada, não acreditam que haja alguma mudança através da via eleitoral e por isso não votam, e é um direito que têm tão respeitável quanto o meu de ir votar. Portanto, que é basicamente o princípio da democracia. Quem depois não vota, aguente-se ao que os outros decidiram, já que sabe qual é o sistema, sabe quais são as regras do jogo, não vai. Está a coisa arrumada e nós vamos ter uma Assembleia da República que vai representar para aí 40% da população e para se ter a maioria absoluta precisa de 20% dos votos da população e tal. Se a malta acha que pode entregar o governo num país à decisão à escolha de 20%, é um direito que têm, que eu acho absolutamente asneira, mas pronto, é um direito. Posto isto, eu penso que as pessoas devem ir votar e a escolha é de facto diferente, muito diferente da que propõe o Alberto. Eu penso que quem quer que se mantenha uma maioria à esquerda com uma governação à esquerda, em círculos eleitorais como o nosso, só terá que votar na CDU, nem mais, nem menos. Quem acha que existe outra possibilidade de navegação, sabe-se lá bem como for, é que mantenha o seu voto no PS, que não me parece que depois do PS ter autoderrubado o governo por causa do ego grande do António Costa, depois mereça outra vez o seu voto. Eu penso que quem acha que isto deve ser governado à esquerda deverá votar à esquerda, o que quer dizer que em pequenos círculos como o nosso deve votar na CDU. Nos outros, em Lisboa, no Porto, que vote na CDU ou no Bloco é absolutamente indiferente. Uma coisa é certa, temos desta vez a possibilidade de ter um governo à esquerda, obviamente sem o António Costa, uma maioria de esquerda no Parlamento, um governo do Partido Socialista, mas um governo sem António Costa, que atirou por vaidade e por egoísmo ao chão um governo que poderia ter perdas para andar por pelo menos mais 2 anos. Obrigado, Bento. Ricardo, para fecharmos então o tema, para fecharmos o assunto. Não lancei o tema para... Levaram ainda para outros não lancei o tema para que cada um de nós agora aqui manifestasse que deviam ser as intenções de voto. A minha ideia não era essa, até porque teoricamente estávamos aqui, deontologicamente tivemos aqui umas intenções de voto até um pouco... Eu não manifestei a minha intenção de voto. Naturalmente, eu estou farto desta governação à esquerda, desta governação de geringonça. Acho que isto não trouxe nada de bom ao país e naturalmente que nunca poderia apelar ao voto nem no Partido Comunista. A CDU
passo o termo, bom, que engloba o Partido Comunista, que é o grosso da coluna, porque eu entendo que o partido é um partido que, enfim, que me cerceou liberdades, que não é um partido totalmente democrático, e portanto não tem não faz a minha praia política, e também não no Partido Socialista. Portanto, o voto para obstar a qualquer uma destas soluções de esquerda a quais temos estado habituados ultimamente tem que ser um voto à direita. O voto à direita, já disse no programa passado que há aqui um perigo grande numa dispersão de votos à direita, e portanto alerto as pessoas para isso. Não vou aqui indicar, mas acho que é óbvio que o que está aqui em causa parece-me a mim que diretamente, e tendo como base o panorama das últimas eleições, dos últimos dados eleitorais, há aqui só 3 partidos que têm eleito deputados no distrito, que é o CDU, é o Partido Socialista e o PSD. Uhum. Qualquer tipo de dispersão, o próprio CDU, se existir uma dispersão de votos, ou se existir um voto útil para manter a geringonça, neste caso no Partido Socialista, a CDU pode correr o risco de não eleger. O voto do PS nunca é um voto útil. Não, pode ser útil para alguns que querem o Partido Socialista. À esquerda, claro, naturalmente. Agora, não, o PS não é à esquerda. Corre. Vamos deixar o Ricardo concluir para fecharmos o programa. É à minha esquerda. Sim. E alguns então, tanto mais. Mas pronto, eu sou concluir então, Ricardo, e admito o programa. Agora, naturalmente que o risco que pode acontecer, Bento Anastácio, é que, e repara, quem está no poder, infelizmente, quem está no poder, consolida-se e consegue congregar em volta dele uma teia muito grande de pessoas que até votam. Depois, há outra, eu já chamei a atenção para isso no último programa e continuo a dizer, há aqui cerca de 15% de votantes, e esses votam sempre, que têm feito oscilar aqui as diferenças entre vencer as eleições entre o PSD, o PSD mais CDS, que não acontece agora, neste tempo em coligação, e que em Évora também pode não ter expressão. Porquê? Porque não há de facto uma coligação estabelecida. E, portanto, poderá haver o risco também de uma dispersão de votos à direita do Partido Socialista poder perigar a eleição de um deputado, por exemplo, do PSD, que tem normalmente eleito ao longo dos tempos. Portanto, há aqui esta dicotomia. Há muito por descobrir no dia 30. Não, claro que vai ver. Há muito por descobrir no dia 30. Aqui é muito... Agora, de facto, quem não quer o Partido Socialista e nem geringonça não pode votar o Partido Socialista e nem geringonça, tem que votar à direita. E assim chegamos ao final com... está mais que visto. De hoje, 8 dias, vamos falar sobre eleições, não é? É claro e sabido. Não haveria novidade, seria não falarmos do assunto. Ricardo, Alberto e Bento Anastácio, obrigado. Terminamos o A Torto e a Direito de hoje. Voltamos de hoje a uma semana. Boa semana, saúde. Boa semana. Sabe também que nos pode ouvir ao fim de semana, sábado às 18 horas, e no YouTube e no canal e na página de nfm.com, na versão podcast e na versão de vídeo. Assim sendo, voltamos de hoje a uma semana aqui à DNFM. Muito boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.